Se vocês me permitirem, em ato contínuo, enquanto o professor Emanuel Messias Pestini não consegue retornar, nós prosseguimos, então, com os trabalhos dessa noite. Então, com a alegria que nós continuamos com os trabalhos virtuais do terceiro Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, o Direito Administrativo frente ao Estado Democrático e Social de Direito, em homenagem ao professor Sérgio Andréa. O evento é uma realização do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, que é uma associação civil registrada, sem finalidade lucrativa, de ingresso aberto e de gestão plural, tanto para acadêmicos quanto profissionais que atuam ou tenham interesse na área do direito administrativo. O nosso congresso é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ao qual temos a presença do querido professor Rodrigo aqui conosco, o IBDP, ao qual a presença do professor Paulo Modesto foi possível nesse congresso em razão de compromissos anteriores, os institutos regionais que vão estar representados hoje aqui nessa mesa, o IADA, o IMS, o IDAG, o IPDA, o MDA, o IRDA, bem como a parceria já constante com a OAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, com a Escola da AGU, além do apoio do Movimento de Gestão Pública Eficiente, da Mackenzie e do SESC. Pedir a todos que mantenham seus microfones desligados, mas mantenham suas câmeras abertas para que possamos nos ver no ambiente virtual e possamos começar a discutir. Hoje, particularmente, fico muito feliz de poder presidir o próximo painel, em razão dessa própria proposta nossa, do Peixinho, minha, do Sadi, quando nós criamos o IDART, de fazer uma instituição que fosse plural, democrática. Então, no nosso próprio momento de instituição, nós convidamos todos os professores de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro para compor o momento de abertura do nosso instituto. E depois nós tivemos, além de uma fundação plural, a tentativa de manter esse pluralismo ao longo dos últimos 3 anos, e acredito que o Congresso hoje expressa isso, porque com muita alegria nós temos desde o segundo Congresso uma paridade entre palestrantes do sexo masculino e do sexo feminino. Nós temos os nossos associados todos presidindo mesas do painel, de preferência os nossos fundadores, como o nosso querido Dr. Igor Ajus, que acabou de presidir esse evento. E nós tivemos a alegria de poder convidar sempre representantes de todos os estados, se possível, do Brasil, e fazer mesas temáticas, como tivemos a excelente mesa da manhã, presidida pelo professor Paulo Roberto Soares de Mendonça, acerca das políticas públicas, e essa mesa ao qual eu guardo com carinho particular na organização do evento, que é uma mesa já tradicional, posso dizer assim, né, Bruno, né, João Paulo Lacerda, nossos amigos que estão conosco desde o primeiro congresso do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, e que nós temos mantido como uma tradição que eu espero que permaneça por muitas décadas, até mesmo quando não estivermos mais por aqui, que é a ideia de fazer uma mesa onde possamos discutir o problema do direito administrativo na perspectiva dos estados, na perspectiva dos institutos regionais. E aqui nós trazemos os institutos que estão conosco desde a abertura e os institutos que agora incorporam e fazem parte também da nossa respectiva relação interinstitucional. Então, com a alegria que nesse painel de hoje nós vamos ter o querido Bruno Barbirato, do nosso Instituto Amazonense de Direito Administrativo, o querido Dr. Fábio Lins, do Instituto de Direito Administrativo do Alagoas. Nós vamos ter o nosso querido João Paulo Lacerda, do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso. Nós vamos ter a nossa querida doutora Renata Fabris, do Instituto de Rondônia de Direito Administrativo. E todos nós vamos discutir agora um pouco sobre o direito administrativo de emergência, né? Esse suposto regime excepcional fundado em razão da pandemia, frente ao Estado Social de Direito, frente à proposta do nosso querido professor Sérgio Andréas de discutir essa consolidação dos direitos fundamentais, essa consolidação de uma perspectiva humanista, não só na filosofia, mas na teoria do direito, e que deve também se manter perante o direito administrativo. E, para isso, nós vamos recortar na discussão das pandemias que os estados vivenciaram, porque a pandemia não pode ser vista como um fenômeno único, mas um fenômeno plural, já que foi absorvido por cada estado a partir de suas peculiaridades, e como isso fica em relação aos direitos fundamentais. Então, dando um saudoso abraço virtual a todos os colegas que não pudemos na segunda edição e nem na terceira edição agora ainda estarmos presentes em razão da pandemia, mas que Deus permita possamos estar no que vem
num evento presencial, confraternizando e tendo a presença de seletos amigos como vocês. Para maximizar o nosso debate, inclusive em razão do horário, eu combinei com os nossos queridos palestrantes que eu vou fazer 2 rodadas de pergunta e cada um vai fazer uma breve exposição para nós vermos essa perspectiva da pandemia nos estados respectivos. A primeira rodada eu inicio com a seguinte questão. A pandemia do Covid-19, ela de fato trouxe uma vulnerabilidade fiscal, econômica, social para os nossos estados brasileiros, ou ela apenas já agravou problemas que as nossas administrações públicas, em momentos de pré-pandemia, já não estavam conseguindo lidar, já vivenciavam um estado pandêmico natural? Começa, então, com o querido Bruno para fazer a sua exposição em relação ao tema. Obrigado, meu amigo Emerson. É uma honra. Eu queria, antes de... Sei que o nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar de agradecer aqui. Agradecer a você pelo honroso convite. É sempre uma honra, realmente, fazer parte dos eventos promovidos pelo IDARJ, ainda que em cenário virtual. Tive a honra de estar aí no primeiro, foi uma alegria imensa. O IDARJ certamente foi o primeiro instituto regional a ter esse perfil agregador de convocação de outros institutos, isso eu jamais esquecerei. Participou naquele evento, lembro eu, meu amigo João Paulo, outros institutos também. Então, pela primeira vez, para mim foi até uma surpresa o Instituto Regional tendo esse perfil agregador. Então, eu agradeço muito na sua pessoa, meu amigo Emerson, pela deferência que você tem com o nosso instituto, pelo carinho também que você tem honroso nos convites, ao meu amigo também, André Sadi, a todo mundo aí do IDARJ. Saiba que vocês sempre vão ter aqui, da minha parte, um amigo leal, fiel aí com vocês, por tudo que vocês precisarem também, enquanto eu também estiver aí à frente do IAD, e mesmo não estando mais, mas contem comigo aqui no Amazonas. Também só fazer um agradecimento rápido aqui aos meus colegas que estão aqui, ao Fábio, ao João Paulo, à Renata. É uma alegria estar com esses amigos aqui também de institutos regionais nesse evento, e parabenizando o professor Sérgio, que sem dúvida é um ícone, nada mais do que justo e merecido, viu, Emerson, essa homenagem ao professor Sérgio, que está na base, aí nas fundações, certamente, do direito administrativo brasileiro, faz parte daquele rol, né, de pessoas, de juristas, de pensadores que formaram e influenciaram e ajudaram tanto no desenvolvimento do direito administrativo no Brasil. Então, muito obrigado. De nada, professor. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui em um evento de sua homenagem. Bom, passando a pergunta, Emerson, eu entendo que a pergunta ela até meio que talvez se auto-responde. Né? Bom, você elencou aí três situações, 3 aspectos de grande relevância em qualquer nação, né? Questão econômica, fiscal e social. É um tripé. Sim, dona Alice, está confirmado. Vocês ouviram aqui? Cortou um pouco o meu áudio. Estão me ouvindo? Então, né? Bom, é um tripé que sustenta qualquer Estado, né? Qualquer nação. Bom, esses 3 tripés no Brasil sempre foram problemáticos, né? Não é de agora que nós temos problemas de ordem econômica no país. Nosso problema financeiro é que é tipo de país de segunda ordem mundial, né? País de tipo de especulação financeira, em que tem na verdade, os planos econômicos mudam, não são planos de Estado, são planos de governo. Então, a política econômica ela muda de 4 em 4 anos, com toda uma mudança de equipe, de equipe de governo, etc. Então, assim, é um problema. A estabilidade econômica do nosso país é fato notório, histórico. Que dessa estabilidade econômica, claro, decorre problemas fiscais. Lembro que o nosso marco aí nessa tentativa de um equilíbrio fiscal, de um ajuste fiscal, do equilíbrio dessa balança, veio com o marco da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá do ano 2000. Né? E, desde então, o Brasil nunca conseguiu
chegar ao tão sonhado equilíbrio fiscal. Pelo contrário, o nível de endividamento do país, e não se fale que é em decorrência da Covid, só sobe a cada ano. Desde 2016, eu falava isso, inclusive, no último congresso, aqui, toquei nesse assunto, desde 2016, o Brasil sequer chega ao superávit primário, ou seja, ele não consegue pagar sequer os juros da dívida. Né? Então, assim, a matriz fiscal do Brasil nunca foi prioridade do governo. Isso é fato. Nós vemos aí, através dessa PEC dos precatórios, mais uma tentativa de quebra da regra de ouro, ou seja, são coisas que, letras mortas ali, que parecem que isso aí foi colocado na Constituição, mas a busca por esse equilíbrio fiscal não existe, o endividamento só cresce. E o aspecto social de um tipo de um país de segunda ordem, um país subdesenvolvido, também são alarmantes, né? Problemas quase que noturnos de ofensas a direitos fundamentais, de primeira, segunda, terceira ordem, problemas estruturais muito sérios, envolvendo também a instituição de políticas públicas que envolvam a concretização desses direitos fundamentais. Então, nós temos um cenário caótico, nós sempre tivemos um cenário caótico nesse tripé, que, claro, você ali colocou sal, né, numa ferida e você revela outros problemas. A pandemia, ela veio de certa forma, potencializar problemas que nós já tínhamos. E no âmbito do Estado, e aí puxando aqui para o Estado do Amazonas, e prometo não me alongar, eu só vou fazer alguns dados, puxando aqui para o Estado do Amazonas é diferente, né? O Amazonas, por exemplo, ele tem uma atividade econômica muito forte, né? Focada principalmente na indústria e nos serviços. Por exemplo, só o polo industrial de Manaus, ele é responsável por 90% da atividade econômica. Então, o Amazonas é responsável por 2,2% do PIB nacional. Não é pouca coisa. Então, os reflexos na seara econômica para o Estado, em decorrência dos efeitos da pandemia, como, por exemplo, o lockdown, né? O fechamento das fronteiras internacionais, o distanciamento social, o reflexo é imediato em relação a isso. Eu dou um exemplo aqui. Logo no início, quando nós começamos, e aí há de se ressaltar a posição, a ação até proativa do governo do Estado, à época, de fechar fronteiras, de determinar o fechamento de alguns transportes fluviais, por exemplo, que é uma lógica do Estado do Amazonas, trouxe muitas vantagens, mas, ao mesmo tempo, vantagem de ordem sanitária. Mas de ordem econômica e fiscal, você agrava, porque de ordem econômica, por exemplo, na época, nosso polo industrial, nós dependemos muito de matéria-prima que vem, por exemplo, de países que são exportadores de matéria-prima, como, por exemplo, a China. Com o fechamento das fronteiras, o polo industrial de Manaus começou a faltar matéria-prima básica. Nós temos aqui na indústria o nosso carro-chefe. E isso gerou problemas de ordem econômica, que geram problemas de ordem fiscal, queda da arrecadação, que geram problemas de ordem social, desemprego. Você tinha aqui, eu tenho um dado, você tinha aqui, por exemplo, o polo industrial de Manaus abriga 163 mil trabalhadores. Você imagina como é que essas empresas funcionam em meio de pandemia? Do lockdown, não funcionam. Então, tivemos demissões em massa. E isso gera, por óbvio, problemas sociais. Problemas sociais que você verifica na capital, mas também você verifica no interior. E o interior, na verdade, do Amazonas foi mais afetado. Nós temos aqui uma grande população indígena, uma população ribeirinha, que são aquelas pessoas que moram ali em torno dos rios, dos afluentes dos rios. Essas pessoas dependem do transporte fluvial como meio de locomoção. Então, muitas vezes, o lockdown impedia as pessoas de escoar uma produção básica, que é meio de subsistência. Como é que eu vou vender o meu peixe? Como é que eu vou vender minha fruta? Como é que eu vou vender minha verdura? Se eu não tenho para quem vender. E os índios também. Há uma interação entre o povo indígena e essas comunidades. Uma relação comercial, muitas vezes. E isso tudo foi parado. E mais grave ainda nesses casos, que eu chamo dessas populações que têm um risco social maior, uma vulnerabilidade social maior, está no afastamento do próprio Estado. O Estado se afasta dessas pessoas por necessidades da pandemia. E, na verdade, o Estado, nesses casos,
ele é o grande ponto de equilíbrio ou de tentativa de reequilibrar essas forças que agem contra essa população, essas populações. Né? Então, assim, eu coloco isso, eu não vou me estender mais, mas eu depois, se tiver tempo, eu traço mais alguns problemas práticos que nós tivemos aqui. Mas, assim, eu acho que, de fato, os reflexos foram negativos em todos os 3 setores. Nós tivemos pontos positivos, como, por exemplo, a atenção básica. Aqui no Amazonas, a gente pode verificar o quão importante é a atenção básica do SUS, que é essa porta de entrada do SUS, porque os nossos municípios aqui do estado, do interior do estado, nenhum tem UTI, nenhum tem UTI. Alguns poucos têm hospitais, mas todos têm atenção básica. E se não fosse essa atenção básica, certamente muitas pessoas a mais teriam morrido. Então, você conseguiu ver alguns pontos importantes do SUS, acho que muitos mais pontos importantes, mas também algumas falhas que precisam ser corrigidas, até porque a gente estava num cenário de guerra que ninguém está preparado, é óbvio. Né? Então, eu acho que são essas as considerações iniciais, meu amigo. Depois, para não tirar o tempo dos colegas, depois, se puder, eu dou outros exemplos. Ótimo, meu amigo. Passo a palavra imediatamente ao nosso querido professor Fábio Lins, que está vindo pela primeira vez para o nosso Congresso Suidade. Seja bem-vindo, professor. Bom, pessoal, para mim é uma grande satisfação, uma grande honra ter sido convidado para fazer parte desse grandioso evento. É uma grande alegria estar aqui com os colegas de outros institutos e tentarei dar a minha contribuição falando um pouco sobre o nosso estado de Alagoas, né? Depois de ter ouvido o Bruno, que falou do maior estado da federação, a gente vai ouvir agora um dos menores, né? Então, são realidades bastante distintas. Na verdade, algumas informações são importantes assim, para a gente ter uma noção do contexto no qual a gente está inserido. Né? Antes, desculpe, até me perdoe, eu gostaria de agradecer ao professor Emerson Moura pelo convite, ao professor Manuel Peixinho, né, presidente do IDAGE, aos colegas Bruno Barbirado do Amazonas, a Renata Fabres de Rondônia, ao querido amigo João Paulo Lacerda do Mato Grosso do Sul. Né? Então, como eu dizia, o estado de Alagoas é um estado que tem algumas características bem peculiares. Primeiro, é o segundo menor estado da federação, né? Uma área muito pequena, mas ele, por sua vez, é um estado bastante povoado, né? É o 4º estado mais povoado do país. Então, Alagoas, por exemplo, tem uma população maior do que a de alguns estados territorialmente bem maiores, como é o caso assim, Piauí, população semelhante à do Distrito Federal, do próprio estado da Paraíba, Rio Grande do Norte. Né? Então, apesar de ter uma área pequena, é um estado que tem uma população relativamente grande para a sua área. Né? Agora, é um estado bastante pobre, com índices sociais bastante baixos, né? A questão do analfabetismo ainda é muito alto, questão da expectativa de vida. Né? Então, a Covid agravou, evidentemente, todos esses índices, e a população, infelizmente, ainda, como ela era muito dependente de repasse de programas sociais, de pagamento, por exemplo, do INSS, tudo isso fez com que isso tudo se agravasse, né? Esse quadro fosse ainda mais agravado. E aí a gente também percebe que o Estado tem algumas atividades econômicas principais, como é o caso dos serviços, o comércio e o turismo, que foram praticamente interrompidos, assim, totalmente, na verdade, interrompidos, né? Então, ninguém ia mais para a rua para frequentar as lojas, ninguém solicitava mais serviços, e o turismo parou completamente, né? Durante o período da pandemia. E outro aspecto que eu gostaria de destacar, que também é importante nessa minha análise, é uma questão mais de ordem política, né? O governo do Estado, o atual governador, ele é um dos grandes opositores do presidente da República, né? Ele é filho do senador Renan Calheiros, né? Então, daí a gente já percebe como o governo do Estado fez tudo para se afastar daquela política negacionista do governo federal. Então, de fato, aqui foi adotada uma postura mais restritiva, uma postura de impor decretos que procuravam evitar aglomerações, a difusão do vírus, e aí a gente percebe que, de certa forma, isso deu resultado. Então, o Estado teve, até o momento, cerca de 6.300 mortes e apenas 240 mil casos. Se a gente comparar com estados ou entidades da federação de um porte mais
parecido em relação à população, por exemplo, o Distrito Federal teve 11 mil mortes e o Espírito Santo 13 mil mortes, ou seja, mais do dobro das mortes em Alagoas, né? Então, acho que essa política mais restritiva do governo, pelo menos nesse aspecto, produziu resultados. Lógico que com reflexos sociais, econômicos, administrativos, né? Em relação ao impacto social, destacaria que milhares de famílias passaram a depender exclusivamente do auxílio social, né? Para ser mais preciso, 1.200.000 alagoanos passaram a receber esse auxílio, o que corresponde a mais de 50% da população economicamente ativa do Estado. Então, isso, de certa forma, deu um suporte para essas pessoas se manterem durante esse período, já que muitas foram para o desemprego, né? A educação também sofreu bastante, muitos alunos passaram a se ver totalmente afastados da sala de aula, e o Estado não conseguiu, no primeiro momento, como em outros lugares aconteceu, de instituir logo o formato de aulas online, até porque existiam, e existem até hoje, lógico, muitos estudantes excluídos, digitalmente falando, né? Então, durante muito tempo se esperou para saber qual seria o melhor formato, e somente agora, em 2021, é que as escolas públicas estaduais retomaram, em agosto, no formato híbrido, e agora, na última segunda-feira, que 100% das escolas públicas estaduais voltaram ao sistema presencial. Na Universidade Federal de Alagoas, onde eu dou aula, por exemplo, até hoje, as aulas presenciais ainda não retomaram, né? A gente está ainda no 100% online. Em relação à saúde pública aqui no Estado, eu destaco que alguns hospitais que estavam até em obra, né, para serem inaugurados daqui a alguns anos, tiveram essas obras aceleradas e foram inaugurados assim, a toque de caixa para atender essa demanda crescente, né? E apesar do número de leitos aqui no Estado ser baixo, poucas vezes a gente atingiu a lotação de 100%, né? Então, normalmente, esses índices ficavam em 70%, 80% no máximo, e pelo menos isso a gente tem que comemorar, né? A vacinação está avançando no Estado, e o fato de termos um Estado territorialmente pequeno, a logística é mais facilitada, digamos assim, né? Porque rapidamente as vacinas chegam no aeroporto de Maceió e, no máximo, 2, 3 horas estão em qualquer município aqui do Estado, né? Diferente, por exemplo, do Amazonas, onde o transporte muitas vezes tem que ser fluvial, né? Em relação à vulnerabilidade econômica, realmente 2020 foi um ano muito difícil, com o fechamento de muitos negócios. Como eu falei, lojas, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, agências de viagem, né? Muitas delas tiveram que parar por mais de um ano por conta da crise, especialmente no setor turístico, e também muitas fecharam as suas portas, inclusive de forma definitiva. Mas 2021, os indicadores vêm melhorando consideravelmente. Então, Alagoas é um dos 3 únicos estados do Brasil que ampliaram a oferta de vagas de empregos em 2021, e o auxílio emergencial e também um programa de manutenção do emprego conseguiram, né, de certa forma, assegurar o consumo, a permanência de milhares de trabalhadores nos seus postos de trabalho e baixas taxas de desemprego. E eu destaco também a questão do turismo, né? Curiosamente, agora, no meio do ano, a Decolar apontou Maceió como o destino mais procurado do Nordeste para as férias do meio do ano. E agora, no final de ano, nem se fala, né? Todo dia eu faço a caminhada aqui na Orla, no Calçadão, e vejo como a cidade já está, já há algum tempo, cheia de turistas. Em relação à arrecadação tributária, de fato, houve uma forte queda nos primeiros meses da pandemia. Inclusive, o Estado de Alagoas teve que entrar com ação judicial nos tribunais superiores, visando suspender por 6 meses o pagamento da dívida com a União. E foi concedida inicialmente uma liminar, mas posteriormente houve um acordo, né, com a entrada em vigor da Lei Complementar 173 de 2020. E, a partir de setembro de 2020, a situação fiscal voltou a se normalizar e, atualmente, há uma tendência, inclusive, de crescimento e até de quebra de recordes. Assim. E, assim, é lógico que não apenas a pandemia ela trouxe vulnerabilidade fiscal, econômica e social, mas também agravou problemas administrativos, né? Eu destacaria que muitos servidores que passaram a atuar em regime de teletrabalho não tinham a mínima estrutura em casa,
nem tão pouco capacitação, né? São poucos os casos de órgãos públicos que, por exemplo, forneceram computadores para os seus servidores. Eu mesmo não recebi nada da Procuradoria, eu tenho que trabalhar aqui desse espaço e eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? Muitos concursos públicos foram suspensos, embora eles já tenham sido retomados, né? Semana passada houve, inclusive, concurso aqui para a PGE. Contratações temporárias foram realizadas, houve muita dispensa de licitação, evidentemente, especialmente na área de saúde. Em alguns casos, houve necessidade de requisição de equipamentos hospitalares, muito pouco. E eu destaco, por fim, que os órgãos de fiscalização tiveram que atuar como nunca, né? Especialmente aqueles órgãos que exercem atividade de poder de polícia, como é o caso da vigilância sanitária, realmente tiveram um trabalho redobrado. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre a situação aqui em Alagoas. Obrigado, professor. Passa a palavra ao querido professor João Paulo Lacerda, do Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso. Querido amigo, você acha que essa questão da pandemia reforça esse grau de vulnerabilidade que já verificávamos na administração pública do seu Estado, ou você acha que, de fato, foi um contexto novo que, no seu Estado, a administração pública precisou lidar? Bom, agora todos me ouvem. Bom, uma grande satisfação aqui, antes de adentrar aqui a resposta à pergunta do nosso querido Emerson Moura, queria aqui, não poderia deixar de fazer aqui as minhas congratulações, agradecer ao nosso querido presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, nosso querido Manuel Peixinho, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como disse o meu querido Bruno Barbirato, é o terceiro ano que estamos aqui juntos, na primeira vez em 2019 de forma presencial, 2020 virtual e 2021 virtual, mas 2022, se Deus quiser, estaremos aí no 4º Congresso do IDARJ de forma presencial, se Deus quiser. Quero também mandar o meu abraço especial ao queridíssimo Emerson Moura, nosso professor, nosso idealizador, fundador, diretor acadêmico do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, um incansável jurista que está o tempo todo aí debatendo temas relacionados ao direito administrativo. Meus sinceros agradecimentos, meu querido amigo Emerson, pela oportunidade e também por gozar da sua amizade, de estar aqui também. A toda a diretoria do IDARJ, esse instituto pujante. O IDARJ é muito novo, mas já é um instituto que já marca presença no Brasil como um grande instituto, e isso nós temos que parabenizar, graças ao trabalho de toda a diretoria do IDARJ, né? Aí à frente o Manuel Peixinho e o Emerson Moura, e que também queria mandar um forte abraço para o meu querido André Sadi. Tive a oportunidade de conhecer o André Sadi lá em 2019, como tive presencialmente, uma pessoa agradável, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, também mando o abraço. Bom, também mandar um abraço para os queridos amigos que compõem essa mesa, nosso querido Bruno Barbirato, o Fábio Lins, são amigos do coração, a Renata, lá do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, nosso querido amigo, nossa querida Adriana Schir está aqui, que honra estar falando aqui num congresso onde a nossa querida Adriana Schir também participando. Nosso professor Sérgio de André, sem dúvida, ratifico e assino embaixo todas as palavras ditas pelo Bruno Barbirato em relação ao professor Sérgio de André, um grande jurista brasileiro, aliás, uma justíssima homenagem feita pelo IDARJ. Bom, os institutos regionais, o IDARJ, o IADA Amazonas, o Instituto de Direito Administrativo lá de Alagoas, nosso querido Fábio Lins, e o Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, quero dizer aqui que o belíssimo trabalho que esses institutos prestaram durante esse período aí, desse denominado direito provisório, né, ou direito da pandemia, então, não houve legislação e não houve fato e não houve celeuma que não tenha sido discutida por esses institutos. Então, aqui, aproveito a oportunidade de externar
as minhas congratulações a esses institutos, porque, veja, é um trabalho magnífico que essas pessoas executam e exercem à frente desses institutos, na difusão, na discussão, no debate do direito administrativo, especialmente essas questões ligadas à pandemia. Então, minhas congratulações e minha saudação especial a esses quatro guerreiros que são responsáveis pelos respectivos institutos. Bom, agora respondendo à pergunta, e não respondendo de forma tão direta assim, mas, meu querido Emerson, não podemos não podemos dizer que faltou dinheiro aos estados e municípios para a prevenção e combate à pandemia. Eu não tenho aqui nenhum político de estimação, muito pelo contrário, mas nós temos que ser justos, né? O que faltou aí foi uma coordenação nacional que pudesse trabalhar, estabelecer critérios quanto ao recebimento desses recursos pelos estados e pelos municípios, e também uma coordenação nacional, também tratando sobre a prevenção e o combate à pandemia. Isso faltou. E eu explico por quê. Porque enquanto nós temos municípios com muitos índices de Covid-19 recebendo determinados valores referente a transferências da União para prevenção e combate à pandemia, nós tivemos casos de municípios que nós tínhamos pouquíssimos casos, eu digo especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, pouquíssimos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e receberam esses valores da mesma forma que aqueles municípios que tinham lá um alto índice de infectados. Então, acho que faltou essa coordenação nacional para verificar realmente aquele município está precisando desse recurso, aquele município não está. E também faltou essa coordenação regional quanto às demais questões que nós já estamos aí cansados de falar, de saber em relação aos estados e os municípios, que lá no início da pandemia era cada um por si e Deus por todos. Bom, mas isso não quer dizer, por não ter faltado, na minha opinião, recursos para os estados e os municípios no combate à pandemia, isso não quer dizer que os problemas sociais não se agravaram em nossos estados, né? A gente percebe isso. Eu diria que os problemas sociais a gente percebe que estão agravados quando a gente anda pelas ruas das nossas cidades, né? Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo esses dias, essa semana mesmo, e eu pude constatar isso, que nós temos as coisas aumentaram, né? A quantidade de pessoas na rua, a quantidade de pessoas pedindo na rua aumentaram, e eu vejo isso também aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em relação a isso, né? Não que o estado em si, o estado de Mato Grosso do Sul esteja passando por uma crise, muito pelo contrário, eu acho que tanto os estados, os municípios, eu não vejo, meus queridos Emerson, Fábio Lins, Bruno Barbirato e Manuel Pechin. Eu não vejo, como eu via em outras crises, o próprio estado de Mato Grosso do Sul e os municípios, aqui nós temos 79 municípios no estado de Mato Grosso do Sul, se queixando ou reclamando da falta de recursos financeiros, seja para pagar folha de pagamento, seja para algumas questões. Por quê? Porque naquele período de pandemia, onde, por exemplo, as escolas estavam fechadas, não funcionavam, né? E aí você tinha recursos que deixaram de ser pagos, por exemplo, para o transporte escolar ou para a aquisição de insumos para essas escolas, por exemplo, né? E tivemos aqui alguns municípios também que não tiveram lockdown, mas tivemos municípios que praticamente fecharam as suas atividades. Então, eu não percebo essa queixa em relação aos municípios por falta de recursos financeiros para aplicação. Nós somos o estado de Mato Grosso do Sul, não estou dizendo aqui que nós somos a mil maravilhas do mundo, né? Muito pelo contrário, eu disse que não se pode dizer, não se pode afirmar que com a crise causada pelo coronavírus, nós vivemos uma mil maravilhas. Mas eu diria o seguinte, nós somos um estado que a economia gira em torno da pecuária e agricultura. Nós somos um município muito rico em relação à pecuária e agricultura, agronegócio, né? E eu tive a curiosidade de fazer essa pesquisa, antes de falar aqui para vocês, a expectativa
do PIB de Mato Grosso do Sul para 2021, mesmo com toda essa questão da pandemia, é de 5,8%. Quer dizer, é um PIB considerável diante de toda essa questão atinente à pandemia que assolou todos os estados brasileiros. Mas eu vejo o seguinte, andando pelas ruas, andando no comércio, você percebe que realmente há alguma coisa de errado nisso, que somente com a retomada da economia é que nós vamos poder corrigir essas questões atinentes à crise causada pelo coronavírus. Em relação à vacinação, eu queria dizer isso para vocês, era até motivo de orgulho para todos nós, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que nós fomos por muito tempo considerados os maiores vacinadores do Brasil. Vocês podiam assistir lá no Jornal Nacional, que praticamente todos os dias o Mato Grosso do Sul estava no topo de vacinação. Agora nós estamos em segundo ou terceiro no índice de vacinação, então por isso tem permitido também a retomada da economia. Mas na próxima vez, quando eu falar aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de retomada da economia aí, após essas questões atinentes à vacinação, o avanço da vacinação. E uma coisa importante que nós temos que destacar, e aqui eu não estou tratando de questão atinente a A ou B, ou de político A ou político B, mas uma coisa é certa, a solução sempre passou pela ciência, pela vacinação. A partir do momento que nós tivemos vacinação, a partir do momento em que as pessoas se conscientizaram dessa vacinação, e aqui nós temos um problema na questão da vacinação, nós temos muitas pessoas que tomaram a primeira dose e não estão tomando a segunda dose, algumas que não tomaram a primeira dose e não apareceram para tomar a primeira dose, mas uma coisa é certa, com mais de 65% da população vacinada, nós concluímos com toda certeza aquilo que nós já sabíamos, que a solução está na ciência, está na vacinação. Bom, feitas as considerações iniciais, já até falei demais, agradecer imensamente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Obrigado, professor. E para encerrar, por último, mas não tão menos importante, a nossa querida Renata Fabris, representando o nosso Instituto de Rondônia. Renata, sua perspectiva, se essa pandemia traz realmente, de fato, um agravamento da vulnerabilidade fiscal, econômico-social, que as nossas administrações públicas já vivenciavam nos nossos estados, ou se, na realidade, já era uma situação calamitosa anteriormente. Obrigado por estar participando. De novo, nos encontramos. Pronto. Bom, obrigada, Emerson. Um probleminha técnico aqui, o microfone não queria deixar eu falar, queria me deixar muda. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, por estar participando, permitindo que o IRDA participe pelo segundo ano consecutivo do Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Parabéns pela organização, um congresso que realmente nos faz pensar, refletir sobre a atualidade e mais ainda sobre o futuro do nosso país. Parabéns ao presidente Peixinho, André Sadi, e também pela grande escolha do homenageado professor Sérgio, que, assim como o Bruno disse, também foi um professor que faz parte do nosso rol, daqueles que a gente estuda e que todo mundo com certeza já leu algum dos livros dele. Bom, com relação aqui à pergunta que nos foi proposta, eu poderia ratificar, entre todas as falas, eu poderia ratificar o que o João Paulo acabou de falar. Porque, assim como o Mato Grosso do Sul, o estado de Rondônia também é um estado que tem a sua economia predominantemente a agropecuária. Então, aqui pode-se falar que não sentiu, o estado não sentiu tanto esses impactos, não teve um impacto fiscal ou na economia. Diferente no aspecto social, que isso daí é a gente entraria num outro viés. Mas, pelo contrário, assim como também o Mato Grosso do Sul tem uma expectativa de um PIB, Rondônia também tem.
Talvez uma das questões que não houve em outros estados, ou que pelo menos não foi falado, mas que no estado de Rondônia teve, até para poder fazer uma compensação como nós não somos um estado industrial, mas temos pequenas empresas, a agropecuária, de uma certa forma, ela foi impactada com o aumento da pauta das alíquotas, ICMS, entre outros setores. Isso de uma forma para poder compensar aqueles setores que não estavam fazendo a sua contribuição fiscal. Então, temos aqui que houve, sim, alguém pagou mais por isso, mas o Estado ele não saiu perdendo em nenhum momento. O nosso Estado ele se manteve economicamente funcionando. Em compensação, se a gente olhar para o lado social, de fato, a gente pode falar a pobreza, na miséria, na questão na educação, que o Tribunal de Contas do Estado ele tem uma preocupação e um olhar muito grande para a nossa educação e tem promovido trabalho junto com o governo do Estado para poder fazer uma compensação nos próximos anos, para poder tirar todo esse prejuízo que houve nas escolas, tanto com a evasão escolar. O nosso estado tem uma certa dificuldade de acesso à tecnologia. Hoje, por exemplo, eu estou no interior, a minha internet está instável, estou preocupada que eu já caí 2 vezes aqui. Então, isso piora ainda em municípios menores. Então, isso faz com que há uma evasão, porque diversas crianças, adolescentes e adultos, eles ficaram privados, sim, de ir para as escolas. E também há a questão social de que a gente verifica que vários comércios, lojistas, encerraram as suas atividades por não conseguir continuar em razão das medidas restritivas impostas pelo Estado. Então, são dos impactos aqui no nosso estado de Rondônia. Poderia falar que a sociedade, a iniciativa privada, ela sofreu mais do que o setor público. Então, são as breves considerações a respeito desse primeiro questionamento. Emerson, obrigada. Emerson, seu microfone está fechado. Obrigado por ter avisado, eu falando aqui animado. Obrigado, Renata, como sempre, pela destreza e pelo tempo utilizado de forma direta e clara. Fixado, então, que nós vivenciamos em cada estado algum tipo de aspecto de vulnerabilidade já pré-existente, ou seja, a pandemia apenas agravou situações, sejam de vulnerabilidade social, como a Renata, João Paulo Lacerda chamou a atenção, seja econômico mesmo, fiscal, como o Bruno, o Fábio chamou a atenção dos respectivos estados, e o Rio de Janeiro também. Nós tivemos uma grande intervenção do Poder Judiciário nesse sentido, com a tentativa de limitar os impactos desses efeitos da pandemia no que tange à proteção do cidadão e dos seus direitos fundamentais. Talvez justamente pelo que o João Paulo Lacerda chamou a atenção, pela falta de uma cooperação e de uma integração federativa pelos sujeitos responsáveis, nós tivemos uma expansão da atuação do judiciário, um ativismo judicial muito claro, no que tange a adoção de medidas sanitárias para conter, eventualmente, as questões da pandemia no âmbito dos estados e dos municípios. Eu devolvo para essa mesa, já que hoje nós estamos discutindo como essa pandemia ocorreu nesses estados e como ela impactou nos direitos fundamentais, a seguinte pergunta para os queridos colegas. Né? A intervenção do Poder Judiciário nessas questões pandêmicas de proteção da segurança sanitária e também de preservação, eventualmente, da atividade econômica, da tentativa de tutela do direito de saúde e de dar um certo grau de racionalidade no que tange à proteção dos direitos fundamentais e na tomada de decisão técnica da pandemia, essa intervenção toda do judiciário, no que tange à proteção dos direitos fundamentais, vocês acham que isso dificultou ou facilitou, agora não o aspecto da administração pública estadual,
mas o aspecto do direito administrativo estadual, dessa produção normativa que nós vimos crescente, pulsante durante a pandemia, de decretos estaduais e decretos municipais em relação à pandemia. A intervenção do judiciário deu organicidade, permitiu nós chegarmos a consensos mínimos, garantiu a proteção dos direitos fundamentais, ou desorganizou mais ainda o sistema, mais ainda a própria autonomia federativa, mais ainda a própria atuação que cada Estado deveria ter frente à pandemia. Devolvo para vocês essa análise para ver em que medida o nosso direito administrativo fluminense, amazonense, alagoano, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia, estiveram diante dessas decisões judiciais. Querido Bruno, começo por você. Pronto, consegui. Eu estava conseguindo desativar o meu áudio. Bom, eu vou tentar ser curto. Eu acho que eu fui o que mais ultrapassei o tempo da última vez e não quero fazer essa deselegância para os colegas. É um problema, né? A gente fica nessa pandemia restrita, a gente quer falar às vezes. É um problema social aí, isso daí. Mas, assim, eu quero começar sentando algumas premissas aqui, que são importantes. Eu, particularmente, entendo que não existam campos intangíveis ao controle jurisdicional, né? No que inclui, por óbvio, a política. Eu entendo que essa ideia de limitação do poder judiciário a um papel daquele papel de legislativo negativo, né? Naquele ideal de Kelsen, acho que isso já está ultrapassado. Até porque se reconhece hoje no direito constitucional, né, na doutrina do direito constitucional, um campo da eficácia plena dos direitos fundamentais, né? Inclusive, podendo ser reconhecido diretamente pelo Poder Judiciário a incidência desses direitos fundamentais, independente da existência ou não de uma norma regulamentando aquele assunto. Bom, ficadas essas premissas, agora é claro que esse controle jurisdicional ele precisa ser pautado, né, em critérios, em uma metodologia que informe, que justifique, que orienta como é que são os caminhos que estão sendo percorridos para aquela decisão, né? Decisões fincadas em meros subjetivismos, decisões fincadas em principiologia vazia, né? A própria LINDB proíbe isso, né? Em valores jurídicos abstratos, é claro que não há campo para aceitação desse tipo de decisão judicial, extremamente principiológica. Eu entendo que nós temos uma matriz axiológica constitucional que consagra valores e que as normas jurídicas, sejam elas abstratas e gerais, sejam aquelas editadas pelo Poder Judiciário, sejam aquelas editadas pela administração pública, elas visam concretizar valores constitucionais. Necessariamente elas vão concretizar. E é claro que nesse processo de ponderação, né, vamos dizer, o administrador, ele pode se equivocar. Ele pode, naquela ponderação de valores, errar. E, de certa forma, privilegiar um valor em detrimento de outro que deveria ser sim tutelado. E aí, nesses casos, o judiciário sendo provocado, eu acho que cabe a intervenção e cabe ao judiciário, dentro de uma racionalidade da argumentação jurídica, que é construída no processo, afastar, eventualmente, a decisão administrativa. Bom, temos que ter cautela. Eu vou trazer aqui 3 casos aqui no Amazonas, que nós tivemos, e justamente cautelas em relação a de certa forma, essa visão consequencialista do direito. Não que eu acho que essa visão não possa ser implementada. Eu acho que o consequencialismo jurídico ele é válido desde que esses aspectos, esses elementos que advêm de outros subsistemas sociais ingressem no sistema do direito positivo pelos mecanismos de entrada no sistema. Então, assim, essa visão consequencialista eu acho que tem algumas ressalvas em relação a ela. Mas aqui nós tivemos, eu apontei aqui, eu vou falar rapidamente, nós tivemos, em maio de 2020, um pedido, estava um aumento de casos muito grande aqui no Amazonas, e nós tivemos um pedido do Ministério Público, numa ação de civil pública, para que o judiciário intervisse e determinasse que o Poder Executivo decretasse o lockdown aqui. Eu entendo que aquele não era caso, dado o contexto, eu acho que o pedido em si, alguns defendem que isso seria inadmissível, se trata aí de uma decisão política, e que, portanto, o judiciário não caberia intervir. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que precisa ser analisado o contexto, mas, no caso, o judiciário decidiu que não caberia essa intervenção. E, ao meu ver, muito bem feito. Mas era um pedido de intervenção no sentido, olha, o Poder Executivo não está decretando lockdown e nós entendemos que deve haver lockdown.
E nós tivemos dois outros casos que também refletem isso, Emerson, que, a meu ver, levanta essa polêmica justamente no momento de pandemia, que nós temos, às vezes, valores opostos. Nós temos a saúde, mas nós temos também o direito à liberdade econômica, né? E nós temos outros direitos, outros princípios ali que, às vezes, entram em choque nessa sopesamento aí de valores. E nós tivemos um caso que eu acho que o João Paulo vivenciou também, acho que no estado do Mato Grosso, na verdade, vários estados do Distrito Federal, que foram aqueles casos que começaram a ser questionados sobre a compra de alguns medicamentos extremamente custosos, né, para tratamento daquela doença chamada AME, que é uma atrofia muscular. Eram medicamentos de 15 milhões, 12 milhões, se eu não me engano, de reais. E você teve várias liminares no Brasil, né, nesse sentido. Então, assim, são coisas a se pensar. São coisas a se pensar. Até que ponto, nessa ponderação, essas decisões podem vir a obrigar, por exemplo, o Poder Executivo, no caso a União, a pagar um tratamento e que muitas vezes pode refletir diretamente em outras políticas públicas tão importantes quanto, né? Então, são esses aspectos que eu queria colocar e trazer esses dois exemplos, porque eu acho que são exemplos que demonstram esse ativismo, né? E que muitas vezes pode ser que seja ativismo legítimo. Eu acho que o caso concreto é que vai definir isso. É isso, Emerson. Obrigado, meu amigo. Faço a mesma pergunta ao querido Fábio Lins. Como você acha que isso impactou no direito administrativo produzido no estado de vocês? Bom, em relação a essa pergunta, eu gostaria de fazer alguns comentários, especialmente para tentar destacar, de uma forma geral, como o Poder Judiciário aqui do Estado atuou nessas questões que envolvem a pandemia, né? E para eu chegar a uma espécie de conclusão, eu confesso que eu fiz algumas consultas a alguns colegas lá da PGE que atuam no contencioso, né? Eu estava até olhando aqui no meu computador, durante esse período da pandemia, eu recebi mais ou menos umas 20 consultas lá na Procuradoria sobre as implicações jurídico-administrativas da pandemia. Mas, em relação já à atuação do Poder Judiciário, eu confesso que muitas dessas informações eu só sabia pelo noticiário, pelo jornal, pela televisão. Então, eu fiz algumas perguntas aos colegas, né, que ações o Judiciário havia enfrentado, qual era a postura que ele havia adotado. E foi praticamente unânime o entendimento dos colegas do contencioso, no sentido de que o Judiciário alagoano atuou com bastante razoabilidade e até com uma certa, pelo menos 2 ou 3 disseram essa palavra, com uma certa sensibilidade para, normalmente, preservar os atos praticados pela administração pública estadual, especialmente os decretos, né, os atos normativos e os atos administrativos deles decorrentes. Inclusive, eles me citaram algumas demandas que foram propostas, e aí eu gostaria de fazer referência aqui para vocês. Primeiro, no momento inicial da pandemia, muitas lojas, bares, restaurantes entraram com ações contra os decretos estaduais, né, que eram vários decretos sucessivamente publicados, que determinavam o fechamento de atividades ou mesmo restrição de horários. Normalmente, né, o Judiciário indeferia essas ações, né? Praticamente todas as ações o Judiciário negou, né? Esse direito a uma abertura fora daquilo que o decreto estabelecia. Também foram propostas ações por igrejas evangélicas que solicitavam a reabertura de seus templos. Da mesma forma, o Judiciário negou essas ações, indeferiu. Curiosamente, no momento em que o Estado procurava flexibilizar, reabrir algumas atividades, aí houve um movimento contrário. Foi proposta uma ação civil pública em que todos os ministérios públicos, estadual, federal, do trabalho, todos eles se juntaram para questionar perante o Judiciário as medidas do Estado que procuravam reabrir a economia no momento em que não era, de acordo com a visão desses órgãos ministeriais, não era o momento adequado. Também é importante a gente destacar que esses decretos estaduais sempre levavam em consideração índices, né, bastante objetivos, né? A taxa de ocupação hospitalar, o número de mortes, número de casos de Covid, né? Então, o Judiciário geralmente legitimou a ação administrativa.
que ora restringia, geralmente restringia, né? E, em alguns casos, liberava as atividades dos particulares, né? Temos também aqui, para destacar, ações que tramitaram no judiciário, que solicitava a suspensão de cirurgias eletivas para que o Estado concentrasse suas atenções no enfrentamento da pandemia, ação para o Estado fornecer UTI móvel. Teve um caso aqui de uma pousada que já no momento já próximo à reabertura total, mas ainda existiam algumas restrições. Ela havia marcado aqui um evento de grande porte, e aí o Corpo de Bombeiros não autorizou, e aí ela entrou na justiça para tentar realizar esse evento. O judiciário indeferiu essa ação também. Então, vejam que, em quase todos os exemplos que eu estou dando aqui, o judiciário teve uma postura no sentido de garantir, legitimar a ação do poder público, que, em geral, tinha essa grande preocupação com a saúde pública, né? Atualmente, a gente percebe que muitos desses estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, vêm entrando com ações indenizatórias pelos prejuízos experimentados. Embora isso seja uma tônica em todo o país, né? Todas as pessoas sofreram as consequências da pandemia, né? Então, fica muito difícil haver, de repente, um entendimento do judiciário no sentido de que essas empresas devem ser indenizadas pelo poder público, né? Também, empresas vêm demandando o Estado porque vêm sendo acionadas por seus empregados, que muitos foram demitidos, e querem que o Estado assuma os pagamentos dessas verbas rescisórias, né, por exemplo. Também houve demanda de servidor público que estava em grupo de risco e não queria trabalhar presencialmente, mesmo sendo da área de saúde, né, mesmo sendo da linha de frente. E o judiciário foi bastante criterioso e parece que houve a adoção de um critério que, se o servidor estava ou não estava vacinado, né, tudo isso. Também ações coletivas de sindicatos de servidores, com policiais civis, policiais militares, área de saúde, solicitando EPI, né? Então, muitas vezes o judiciário deferiu essas ações, porque realmente o Estado teria que cumprir essa obrigação. Teve um caso curioso de uma servidora lactante, que tinha um filho que já estava com 1 ano, mas mesmo assim ainda era lactante, que ela não se enquadrava na regra que determinava o afastamento do trabalho presencial, mas ela conseguiu uma liminar para ficar afastada, trabalhando remotamente. Mas depois ela foi flagrada em fotos nas redes sociais, trabalhando em empresas privadas, né? E aí isso foi apresentado aos autos e o judiciário logo revogou a liminar que havia até então garantido o direito dela permanecer em casa. Na área tributária, eu destacaria que muitas empresas vêm entrando com ações para não pagar o tributo ou para postergar o pagamento desses tributos, né? Uma espécie de moratória. E o judiciário tem deferido essas ações sob o argumento que isso iria causar um caos administrativo e econômico, né? E além do efeito multiplicador que uma eventual decisão favorável poderia gerar. Então, basicamente, eu tenho essa impressão de que o Poder Judiciário aqui no Estado tem tido uma postura bastante razoável, no sentido de garantir a legitimidade da ação administrativa, a discricionariedade do gestor público nas medidas de enfrentamento à pandemia. Evidentemente que, em alguns casos, são cometidos excessos, e esses excessos, na medida do possível, têm sido corrigidos. É isso. Obrigado, meu caro. Passo a palavra em ato seguido ao querido João Paulo Lacerda. João Paulo Lacerda, dificultou ou facilitou a legislação, a produção do direito administrativo estadual, municipal, essas interferências do judiciário? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que suceder aqui os colegas Bruno, Fábio Lins e Renata é muito complicado, né? Porque realmente são nossos professores e a gente, humildemente, dá a nossa palhinha aqui, diria assim, para falar sobre esses temas que, sem dúvida nenhuma, assolam toda a sociedade brasileira. Bom, inicialmente, é o seguinte, eu acho que a pandemia, ela passou a exigir dos gestores a tomada de decisões com mais rapidez, e sem saber quais seriam as consequências dessa decisão. Por
exemplo, lá no início, a questão do fechamento do comércio, né? Da questão do uso de máscara, se era permitido o uso de máscara só em lugares fechados ou lugares abertos e tudo mais. E eu penso que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que estados e municípios podiam tomar medidas, né, que achassem necessárias para combate do novo coronavírus, como isolamento social, a questão do fechamento do comércio e outras restrições, essa decisão do Supremo ela trouxe mais clareza aos estados e municípios. Você percebia que antes havia essa dúvida, e ninguém queria tomar decisões que pudessem causar desgaste político, né? Isso nós discutimos, inclusive, no Congresso do ano passado, que, sem dúvida, o gestor está lá decidindo, mas ele se preocupa também com as questões políticas, por exemplo, fechamento do comércio, restrição ao funcionamento do comércio, ou toque de recolher em determinada hora, e eu acho que a decisão do Supremo em dizer, embora essa decisão, ainda hoje, depois de tanto tempo, ainda temos gente dando a ela interpretação equivocada, né? Dizendo que tirou da União o poder de tratar sobre questões atinentes ao combate à pandemia do coronavírus, né? Transferindo essa responsabilidade somente aos estados e municípios, que todos nós sabemos que é uma narrativa equivocada, mas eu penso que a decisão do Supremo em trazer isso para os estados, em dar essa autonomia aos estados, eu acho que foi muito importante, de modo que passou a dar mais segurança aos estados e municípios em estabelecer essas questões atinentes à restrições, ao uso de máscara, por exemplo. Eu me recordo que, em março deste ano, o governo do estado de Mato Grosso do Sul editou um decreto tratando sobre um toque de recolher, que o toque de recolher passou a ser 20 horas, 20 horas Mato Grosso do Sul, significa 19 horas Brasília, e também restrição de funcionamento do comércio. Esse decreto ele foi expedido, e eu me recordo que um vereador da Câmara, aqui da capital do estado, de Campo Grande, ele foi à imprensa, inclusive, nem sei se chegou a manejar alguma ação judicial nesse sentido, dizendo, olha, que absurdo, o governador, a nossa economia já não está bem, os nossos comércios já estão passando os perrengues aí da pandemia, do novo coronavírus, e aí vem o governador e restringe a questão do comércio, a questão do toque de recolher às 20 horas. Certo é que não prosperou. Se esse vereador ingressou com ação judicial, essa ação judicial não prosperou justamente porque, amparado, inclusive, porque estava amparado o decreto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi um marco em relação a essa questão das competências dos estados, né? Editar os seus atos normativos para a questão da prevenção e do combate ao coronavírus. Aqui no Mato Grosso do Sul, foi criado, e eu acho que é uma política que tem que ser elogiada, um programa chamado Prosseguir, que Prosseguir é Programa de Saúde e Segurança na Economia, que se destina justamente tratar sobre a questão, orientar os municípios, na verdade, sobre a questão das medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Então, eu acho que, na minha opinião, a decisão do Supremo estabeleceu este marco, e muito importante. Já me disseram que o meu tempo acabou, então, quero mais uma vez agradecer a todos pela atenção. Obrigado, meu amigo, pelas explanações. Renata, também, dessa vez por último, mas com alegria, nos diz a sua percepção, como ficou o direito administrativo no seu estado, a produção normativa com essas decisões do nosso Poder Judiciário.
Bom, eu acho que inicialmente, como todos os estados da federação, houve uma confusão, né, entre executivo, entre os decretos, tanto municipais quanto estaduais, e esse ativismo judiciário. Essas medidas restritivas, esses toques de recolher impostos pelo executivo, realmente ele demandou contra esses entes, teve uma grande judicialização. Mas, assim, a meu ver, o nosso judiciário, ele agiu com uma certa razoabilidade nos momentos em alguns momentos, tanto quando o nosso governo do estado, por exemplo, ele permitiu mais do que naquele momento, entende-se que não deveria, então houve uma intervenção do judiciário, que foi buscado por Defensoria Pública, Ministério Público, entre outras instituições, para que o Estado ele não fosse tão permissivo como ele estava sendo. Inicialmente, eu vejo também que houve, sim, esse desgaste, houve uma briga entre Estado e Judiciário com relação ao que se falavam, que havia uma ingerência do Judiciário, mas eu entendo que houve, sim, uma razoabilidade, com exceção do momento em que o Judiciário ele realmente interviu no Executivo, que eu acho que foi uma verdadeira fura-fila que o Judiciário fez com as intervenções na determinação de que o Estado realizasse exames, cirurgias, internações, que conseguisse alguns leitos os leitos estavam todos ocupados, mas queria que desocupasse algum para cobrir aquele que se socorria ao judiciário. Então, assim, todos tinham direitos, todos tinham que ter esses leitos e o Estado ele não estava dando conta de atender, assim como na grande maioria. Então, assim, acho que houve, sim, no início, um pequeno excesso do judiciário que não respeitou, que não conhecia o funcionamento do SUS. Isso demorou mais ou menos um ano. Hoje, Estado e Judiciário já se comunicam muito bem com relação a isso. Eu acho que todos passaram a entender muito bem essa sistemática e parece-me que estamos vivendo, apesar ainda de estarmos na pandemia, estamos vivendo momentos de paz entre esses órgãos, tanto o Judiciário quanto o Poder Executivo, e as coisas parecem estar caminhando bem, a vacinação prosseguindo com bastante sucesso, inclusive já temos shows marcados, grandes eventos marcados ainda para o final do ano, então não sei se isso está correto ou não, mas acho que representa um sucesso do trabalho que foi realizado, da vacinação propriamente dita também. Então, é isso aqui como uma perspectiva do nosso estado de Rondônia. Obrigado, querida doutora Renata. Acho que poderíamos passar a noite toda aqui discutindo as questões específicas de cada estado, a questão da vacinação, depois o passaporte da vacina, a questão do funcionamento dos locais sem que haja necessidade de uso de máscara e afins. Mas, meus queridos amigos, infelizmente nós temos um limite de tempo, então eu queria agradecer muito ao Bruno, ao Fábio, ao João, à Renata, por vocês não só estarem aqui conosco no evento de hoje, mas por essa parceria. Ontem o professor Juarez Freitas falou isso, né? Que o direito administrativo não pode ser adversarial, tem que ser consensual, tem que ser cooperativo. Então, agradeço vocês por ajudarem a construir esse direito administrativo cooperativo. Eu gostaria de, em ato contínuo, chamar a atenção que talvez a maior prova de grandiosidade é a humildade, talvez a maior prova de reconhecimento e de si ter a capacidade de reconhecer os outros. Então, esse ano, a diretoria do IDARGE optou por fazer uma ampla homenagem aos representantes do direito administrativo